Ela ouvia o barulho do portão antes de ver quem era. Era um som específico. Aquele rangido de metal enferrujado que ela tinha pedido para o marido arrumar 3 vezes e que ainda estava do mesmo jeito, e que ela tinha aprendido a reconhecer de longe, como se o próprio portão estivesse avisando do que estava vindo. Quando era vizinha comum, o portão rangia uma vez e parava. Quando era entregador, rangia rápido e batia. Mas quando era Conceição, rangia devagar, 2 vezes, com aquela demora de quem empurra e puxa para certificar que está bem fechado antes de entrar, como se estivesse se instalando antes mesmo de chegar à porta. Rosária ouvia o rangido, fechava os olhos por um segundo e sentia aquele peso específico descer pelos ombros até o peito. Não era raiva, era cansaço. O tipo de cansaço que não vem de trabalho físico, que não passa com sono, que não melhora com vitamina. Era o cansaço de quem passou anos abrindo a porta para alguém que entrava trazendo o peso do mundo e saía deixando tudo aquilo para trás. Rosária Freitas tinha 44 anos. Cabelo preto com primeiros fios brancos que ela ainda não tinha decidido tingir ou não. Pele morena do sol do sertão potiguar. Mãos de quem trabalhava na roça desde criança e que ainda carregavam calos mesmo depois que parou. Morava em Currais Novos, cidade no Seridó do Rio Grande do Norte. Aquela região de sol bravo e pedras calcárias e gente que aprende desde pequena que resistência não é virtude opcional, é condição de sobrevivência. A cidade tinha aquela beleza seca que o sertão nordestino tem, aquela paisagem de caatinga que parece morta e que, de repente, com a primeira chuva, explode em verde como se estivesse esperando a vida inteira por aquele momento. Rosária tinha aprendido a gostar da caatinga assim, da capacidade de segurar tudo por dentro e florescer quando a hora chegasse. O problema é que ela tinha passado anos sendo a chuva de alguém que nunca florescia. Conceição era cunhada, irmã do marido Gilberto, 2 anos mais velha, viúva fazia 4 anos, moradora do bairro de cima a 15 minutos a pé. E desde que ficou viúva, tinha transformado a casa de Rosária numa extensão da própria casa, num espaço de despejo emocional que ela visitava com a regularidade de quem tem horário marcado, mas sem nunca ter pedido se podia. Aparecia terça de manhã, enquanto Rosária estava fazendo pão. Aparecia quinta de tarde, quando Rosária estava tentando descansar depois do almoço. Aparecia sábado de qualquer hora sem avisar. Ficava 2, 3 horas, às vezes mais, falando sobre os próprios problemas, sobre a filha que não ligava suficiente, sobre a pensão que estava atrasada, sobre a vizinha que tinha feito fofoca, sobre a dor no joelho que o médico não resolvia, sobre o filho que tinha casado mal, sobre o passado que era melhor do que o presente e sobre o presente que era pior do que o esperado. Rosária ouvia. Sempre ouvia, servia café, servia bolo quando tinha, sentava do lado, concordava quando cabia concordar e ficava em silêncio quando não cabia nada. Porque era cunhada, porque era viúva, porque era mais velha, porque Gilberto tinha pedido para ela ter paciência com a irmã, porque ter paciência era o que mulher boa fazia, e Rosária tinha passado a vida inteira tentando ser mulher boa. O problema é que ser mulher boa para todo mundo tinha um custo que ninguém contabilizava. Que cada visita de Conceição durava em média 2 horas e meia. Que 2 horas e meia de problema alheio derramado em cima da própria cabeça, 2 vezes por semana, 52 semanas por ano, durante 4 anos, é um peso que vai se acumulando no corpo de um jeito que a gente não percebe enquanto está acontecendo. Rosária foi percebendo pelos sinais que o corpo dava antes que a cabeça entendesse. Começou a ter dor de cabeça toda terça e toda quinta. Começou a ficar irritada com coisas pequenas nas horas que vinham depois das visitas de Conceição. Começou a dormir mal nas noites de segunda e quarta, porque o corpo já estava antecipando o cansaço do dia seguinte. Começou a sentir aquele aperto no peito que chegava quando ouvia o rangido do portão e que não ia embora completamente até a Conceição ter ido embora.
E mesmo com tudo isso, continuou abrindo a porta. Porque não sabia como não abrir. Porque ninguém tinha ensinado que abrir a porta era uma escolha e não uma obrigação. Porque em currais novos no Seridó Potiguar, em família de interior nordestino, você não fecha a porta para a cunhada viúva. Isso não era regra escrita, era ar. Era a pressão invisível do que se espera de mulher de família que se preza. O agosto daquele ano tinha chegado com aquela seca que o Seridó conhece bem, aquela seca que resseca mais do que a terra, que resseca a paciência, que resseca a tolerância, que deixa tudo mais áspero e mais difícil. O sol batia nas pedras calcárias e fazia o ar tremer. A caatinga estava cinza e quieta, esperando a chuva que ainda não tinha chegado. Rosária estava naquela segunda semana de agosto quando acordou numa terça-feira e olhou para o teto do quarto e sentiu um cansaço que era diferente dos outros. Não era cansaço de ter dormido mal, não era cansaço de ter trabalhado muito, era aquele cansaço profundo de quem está carregando peso que não é seu faz tempo demais e que o corpo finalmente decidiu avisar que não aguenta mais. Ficou deitada mais tempo do que o costume. Gilberto já tinha saído para o trabalho. Os filhos já tinham ido para a escola. A casa estava quieta com aquele silêncio bom de manhã que ela raramente aproveitava porque sempre tinha algo para fazer. Ficou no silêncio. Só ficou. E pensou em Conceição, no rangido do portão que ia vir mais tarde, nas 2 horas e meia de problema alheio que iam descer em cima dela enquanto ela servia café e concordava e ficava quieta, no cansaço que ia ficar no corpo depois que ela fosse embora. Na dor de cabeça que ia aparecer no fim da tarde como ela aparecia toda terça. E ficou com uma pergunta que ela nunca tinha se dado licença de fazer. Por que eu? Não era pergunta de vitimismo. Era pergunta genuína. Conceição tinha filha, tinha filho, tinha vizinhas de anos, tinha irmã em Natal que raramente aparecia. Porque era a casa de Rosária que ela escolhia para depositar o peso de 4 anos de viuvez e solidão e problema acumulado. Porque era Rosária que ouvia tudo, que servia o café, que passava as 2 horas e meia com o peso dos problemas alheios sem que ninguém perguntasse como Rosária estava. A resposta chegou quieta e desconfortável, porque Rosária sempre abria a porta, porque Rosária nunca tinha dito que não podia, porque Rosária tinha treinado Conceição, sem querer e sem perceber, a entender que a casa dela era espaço disponível e que Rosária era recurso inesgotável. Não era culpa de Conceição inteiramente. Era que Rosária nunca tinha colocado limite. E ausência de limite é convite que a gente manda sem saber que mandou. Levantou da cama, foi para a cozinha, fez café. Sentou na mesa que ficava perto da janela que dava para o quintal, onde o pé de cajueiro estava com fruta nova mesmo na seca. Ficou olhando para o cajueiro com a xícara nas mãos. Esse cajueiro, pensou ela, sobrevive à seca mais brava sem precisar que ninguém venha regar todo dia. Não pede socorro, não reclama. Guarda a seiva por dentro e espera. E quando a chuva vem, produz. Ela tinha feito o contrário. Tinha distribuído a própria seiva para todo mundo que chegava com sede, sem nunca ter parado para verificar se o próprio reservatório estava cheio. Às 10 da manhã o portão rangeu. Devagar. 2 vezes. Com aquela demora específica de quem está se instalando antes mesmo de chegar. Rosária ouviu. Fechou os olhos por um segundo. Sentiu o peso descer pelos ombros até o peito como sempre. E pela primeira vez em 4 anos ficou parada na cadeira sem levantar. Ficou olhando para a porta da cozinha, que dava para a sala que dava para a porta da frente. Ouviu a batida. 1 vez, pausa. 2 vezes, pausa. 3 vezes com aquele ritmo de quem está certo de que vai ser atendido. E Rosária ficou na cadeira com as mãos na xícara de café e o coração batendo mais forte do que o costume, e aquela sensação misturada de quem está fazendo algo que nunca fez e não sabe bem o que vai acontecer depois. A batida parou. Ficou silêncio. Depois o rangido do portão de novo, dessa vez mais rápido, de quem está indo embora.
E Rosária ficou na cadeira olhando para o cajueiro do quintal com o coração ainda acelerado, e aquela sensação que ela demorou um pouco para reconhecer porque nunca tinha sentido daquele jeito. Era alívio. Alívio pequeno, frágil, misturado com culpa que já estava chegando pelo caminho. Mas era alívio, real, concreto, que ocupava o peito onde o peso de sempre costumava ficar. Ficou com aquilo por um tempo longo, com o alívio e com a culpa, com a sensação de ter feito algo que precisava ser feito, e com o medo do que aquilo significava e do que ia acontecer depois. Lá fora, o sol batia nas pedras calcárias de currais novos e fazia o ar tremer. A caatinga estava quieta esperando a chuva. Rosária também estava esperando, mas pela primeira vez estava esperando algo que vinha de dentro e não de fora. E a pergunta que tinha ficado da manhã voltou, mas diferente agora. Não era mais porque eu. Era outra pergunta, mais difícil e mais necessária. O que eu faço agora? A culpa chegou no fim da tarde. Não de repente, não com estrondo. Chegou do jeito que culpa costuma chegar quando a gente fez algo que sabia que precisava fazer, mas que ainda não tinha permissão interna para ter feito. Devagar, pela borda, como água que vai enchendo um recipiente, sem que a gente perceba até que transborda. Rosária estava estendendo roupa no varal do quintal quando o celular tocou. Era Gilberto. Disse que a irmã tinha ligado para ele no trabalho dizendo que tinha ido na casa de Rosária e não tinha sido atendida, que estava preocupada, que achava que tinha acontecido alguma coisa. Rosária ficou com a roupa molhada na mão e o celular no ombro e disse que estava bem, que tinha estado em casa, que não tinha ouvido a batida. A mentira saiu antes que ela decidisse mentir. E depois que saiu, ficou no ar entre ela e Gilberto com aquele peso de coisa dita que não pode ser desfeita. Gilberto disse, "Ah, tudo bem então", e desligou. Mas havia algo no tom dele que Rosária conhecia depois de 18 anos de casamento. Não era acusação. Era aquela nota de quem não acreditou completamente, mas decidiu não pressionar. Rosária terminou de estender a roupa. Voltou para dentro. Sentou na cadeira da cozinha de novo. A mesma cadeira da manhã. Olhou para o cajueiro que já estava com a luz diferente do fim de tarde. Aquela luz dourada do sertão que deixa tudo mais quente e mais bonito por uns 20 minutos antes do escuro chegar. Tinha mentido para o marido. Isso pesava. Mas a alternativa era explicar o que tinha acontecido de verdade. E para explicar o que tinha acontecido de verdade, ela precisaria primeiro entender o que tinha acontecido de verdade. E entender o que tinha acontecido de verdade exigiu uma conversa consigo mesma que ela tinha adiado por 4 anos. Então, começou naquela tarde. Pegou o caderninho que usava para anotar lista de compras e abriu numa página limpa. Não sabia escrever bem, tinha parado no fundamental, mas pegou a caneta e começou a escrever do jeito que sabia. Sem preocupação com letra, sem preocupação com ordem. Só escreveu. Escreveu que quando Conceição vinha, ela ficava cansada. Escreveu que o cansaço durava até o dia seguinte. Escreveu que na noite antes das visitas ela dormia mal. Escreveu que já tinha pedido para Gilberto falar com a irmã 2 vezes e que as 2 vezes ele tinha dito que ela era viúva e precisava de companhia e que Rosária precisava ter paciência. Escreveu que tinha tido paciência por 4 anos. Escreveu que paciência sem limite não é virtude, é apagamento. Essa última frase ela não sabia de onde veio. Parou e releu. Paciência sem limite não é virtude, é apagamento. Ficou com aquilo. Era verdade. Era uma verdade que ela tinha vivido no corpo por 4 anos sem ter palavras para nomear. E agora que tinha palavras, o peso ficou diferente. Não foi embora, mas ficou diferente. Nomeado é diferente de inominado. Dor que tem nome é dor que começa a poder ser tratada. Na janta, Gilberto ficou quieto, e Rosária, percebendo, também ficou. Os filhos falaram sobre a escola, sobre o jogo de fim de semana, sobre o cachorro do vizinho que tinha fugido. O barulho normal do jantar preencheu o silêncio entre os 2 adultos sem que as crianças percebessem. Depois que os filhos foram dormir,
Rosária foi lavar a louça e Gilberto veio até a cozinha. Ficou encostado na pia do lado de fora enquanto ela lavava. Ficou quieto por um tempo. Depois disse que a Conceição tinha ligado de novo à tarde, que estava chateada, que achava que Rosária estava evitando ela. Rosária continuou lavando a louça por um momento. Depois enxugou as mãos no pano de prato, virou para Gilberto e disse a verdade. Disse que tinha ouvido a batida, disse que tinha escolhido não abrir. Disse que não era maldade, não era briga, não era falta de amor pela família dele. Era que ela estava esgotada. Que 4 anos de 2 visitas por semana de 2 horas e meia, cada tinham cobrado um preço que ela não tinha percebido enquanto estava pagando, mas que agora estava sentindo no corpo inteiro. Que tinha dor de cabeça toda terça e toda quinta. Que dormia mal nas noites de antes. Que o cansaço que ficava depois das visitas durava até o dia seguinte. Gilberto ouviu tudo sem interromper. Tinha aquela expressão de homem que está ouvindo algo que não sabia e que está tentando processar sem reagir de qualquer jeito antes de entender. Quando ela parou, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que não sabia que estava assim, que nunca tinha pensado nisso desse jeito, que sempre achou que Rosária gostava de ter a irmã dele por perto. Rosária disse que gostava de Conceição, que não era sobre gostar ou não gostar, era sobre quantidade, era sobre escolha, era sobre ela nunca ter sido perguntada se queria, só ter sido esperada que quisesse. Gilberto ficou com isso por um tempo. Depois disse que ia conversar com a irmã, que ia explicar que precisava avisar antes de vir, que as visitas precisavam ter horário e limite. Rosária disse obrigada. E era obrigada de verdade, não obrigada de protocolo. Naquela noite dormiu diferente. Não profundamente, o corpo ainda estava processando tudo, mas sem aquele aperto de antes, sem o peso da mentira que tinha ficado entre ela e Gilberto, sem o peso de coisa não dita que ocupa mais espaço do que coisa dita. Na quarta-feira de manhã foi a missa na igreja de Santana, que ficava no centro de Currais Novos, aquela igreja antiga com as paredes grossas que guardavam frescor mesmo no calor do seridó. Não era dia de missa com o padre, foi só para ficar, para sentar no silêncio daquele lugar com cheiro de vela derretida e piso frio de pedra. Sentou na quarta fileira. Ficou olhando para o altar e orou daquele jeito simples que ela orava desde criança, sem elaboração, sem vocabulário de sermão, com as palavras que tinha. Senhor, eu sei que errei ao mentir. Me perdoa por isso, mas eu não sei se errei ao não abrir a porta. Não me sinto bem com isso, mas também não me sinto errada. Me ajuda a entender a diferença entre o que é meu e o que não é meu para carregar. Ficou em silêncio depois da oração. A igreja estava quase vazia. Um senhor idoso rezava num banco do fundo. Uma mulher acendia vela perto do altar. O vento entrava pela janela alta e mexia levemente na chama das velas. E uma paz chegou. Não a paz de quem resolveu tudo, a paz de quem foi honesta diante de Deus, sobre o que estava sentindo sem tentar fazer o sentimento parecer melhor do que era. Saiu da igreja com aquilo dentro. Conceição ligou na sexta-feira. Rosária a atendeu. A voz de Conceição estava naquele tom de quem está magoado, mas está tentando não parecer. Aquele tom que é mais difícil de responder do que raiva aberta, porque não dá para rebater diretamente. Disse que tinha ido na terça e não tinha sido atendida. Que ficou preocupada. Que Gilberto tinha ligado dizendo que precisava avisar antes de vir agora. Que não sabia o que tinha feito de errado. Rosária respirou fundo e disse o que tinha para dizer com aquela voz calma, que é diferente de voz fria porque voz calma tem escolha dentro. Disse que não tinha feito nada de errado, que o problema não era Conceição, era a frequência e a quantidade, que 2 visitas por semana de horas, cada estava pesado demais para ela sustentar, que precisava de mais espaço, que podia receber Conceição 1 vez por semana, combinado antes, por um tempo que as 2 achassem bom, mas que do jeito que estava não estava funcionando para ela. Conceição ficou em silêncio por um momento. Depois disse que não sabia que estava incomodando, que pensava que Rosária gostava das visitas, que se soubesse que estava atrapalhando teria diminuído antes.
Rosária ouviu aquilo e sentiu algo que não esperava sentir. Sentiu que Conceição era genuína naquilo, que não estava manipulando, que de verdade não tinha percebido o peso que estava colocando, porque Rosária nunca tinha dito que estava pesado. Disse para Conceição que sabia que não era por mal, que não estava com raiva, que só precisava de mais espaço para respirar e fazer suas coisas de casa. Conceição disse que entendia, que ia respeitar. A voz dela ainda tinha aquela nota de magoada, mas havia também algo mais real, menos encenado. Como alguém que recebeu informação que precisava receber, mesmo que doesse receber. Desligaram com acordado que Conceição ia avisar antes de vir e que ia vir uma vez por semana por enquanto. Rosária ficou com o celular na mão depois que desligou. Estava na varanda, o sol do Seridó batendo nas pedras calcárias lá fora, a caatinga cinza e quieta na paisagem. Não sentiu vitória. Não era aquela sensação de ter ganho algo. Era algo mais quieto. Era a sensação de quem disse verdade para si mesma e depois disse verdade para os outros e descobriu que verdade, mesmo a que dói, ocupa menos espaço do que mentira confortável. Os meses que vieram foram de ajuste lento. Conceição veio na quarta-feira seguinte, avisou antes por mensagem. Ficou 1h30, foi embora. Rosária ficou menos cansada do que de costume depois que ela foi. Não estava curada do padrão de 4 anos em uma semana, mas havia diferença real. Numa tarde de setembro, Rosária foi até o centro de Currais Novos sozinha. Aquela caminhada de 20 minutos que ela nunca fazia sem ter motivo específico. Foi sem destino certo, só para andar. Passou pela feira que estava com movimento de fim de tarde, parou na banca de tapioca da Dona Marluce que ficava na esquina da praça, comprou uma tapioca com queijo coalho, sentou num banco da praça e comeu sozinha olhando para o movimento da cidade. Não era grande coisa, mas era dela. Tempo que era só dela sem que ninguém estivesse esperando ela em casa, sem que portão fosse ranger, sem que alguém fosse chegar trazendo peso que ela precisaria receber. Ficou ali por um tempo que ela não media. Ouviu o barulho da praça, as crianças no coreto, o vendedor de caldo de cana no carrinho, o barulho de motor de moto que Currais Novos tem de sobra. Sentiu o sol quente do Seridó no rosto que estava começando a perder a força do dia. E pensou em Conceição. Não com raiva, não com ressentimento. Com aquela compreensão que chega quando a gente finalmente para de brigar com o que é real e começa a ver a pessoa por trás do problema. Conceição era uma mulher sozinha que tinha perdido o marido e que não tinha aprendido ainda como viver com a própria companhia, que procurava em Rosária o que não estava encontrando em si mesma, que não era vilã. Era humana com lacuna e com dor e com um jeito de lidar com essas coisas que estava sobrecarregando quem estava do lado. E Rosária tinha sido a pessoa do lado que nunca tinha dito que estava sobrecarregada. Não era culpa de uma nem da outra inteiramente. Era um padrão que as duas tinham construído juntas sem perceber e que as duas precisavam desconstruir juntas, cada uma fazendo sua parte. A parte de Rosária tinha sido dizer que estava pesado. Tinha feito isso. A parte de Conceição era aprender a sustentar o próprio peso sem depositar tudo em alguém. Isso era trabalho dela. Não era trabalho de Rosária fazer por ela. Levantou do banco. Jogou o papel da tapioca no lixo. Caminhou de volta para casa pelas ruas de Currais Novos com aquela luz de fim de tarde que o Seridó tem. Aquela luz que faz as pedras calcárias ficarem quase douradas por uns minutos antes do escuro. Em outubro, Conceição apareceu uma quinta-feira sem avisar. Bateu no portão com aquele ritmo de sempre. Rosária estava na sala costurando, ouviu, reconheceu o ritmo, sentiu o peso familiar descer pelos ombros. Ficou parada por um segundo. Depois se levantou. Foi até a porta. Abriu. Conceição estava na calçada com uma expressão de quem não tinha certeza se ia ser bem recebida. Tinha uma sacola com o que parecia pote de doce na mão. Disse que sabia que não tinha avisado, que ia embora se não era hora, que só queria deixar um doce de figo que tinha feito que sabia que Rosária gostava. Rosária olhou para ela.
para a expressão desconfortável, para a sacola, para a mulher de 62 anos que tinha perdido o marido e que estava aprendendo, com dificuldade e com tropeço, a ocupar espaço diferente na vida da cunhada. Disse que podia entrar, que tinha café passado. Conceição entrou com aquela cautela de quem está aprendendo a medir o próprio espaço. Ficou 40 minutos. Falou sobre o doce de figo, sobre a receita da mãe, sobre como tinha sido difícil achar figo bom na feira. Não derramou problema nenhum. Não ocupou o ar da sala com peso nenhum. Quando foi embora, disse obrigada com uma voz que tinha algo diferente, algo mais leve, como se receber limite tivesse sido estranhamente um tipo de cuidado. Rosária fechou a porta, ficou na sala com o pote de doce de figo na mão e percebeu que não estava cansada, estava presente, estava inteira, tinha recebido a visita com escolha e não com obrigação. Tinha aberto a porta porque quis e não porque não sabia como não abrir. E aquela diferença minúscula mudava tudo por dentro. Foi para a cozinha, abriu o pote, provou o doce de figo. Era bom, era genuinamente bom. Colocou a chaleira para ferver, fez chá, sentou na cadeira de sempre perto da janela do quintal. O cajueiro lá fora estava diferente de agosto. Outubro tinha trazido as primeiras chuvas do Seridó e a caatinga estava começando a mostrar o verde que guardava por dentro. O cajueiro tinha flores novas e os primeiros sinais de fruta que viriam. Rosária ficou olhando para o cajueiro com a xícara de chá nas mãos. Não tinha resolvido tudo. Conceição ainda ia tropeçar de vez em quando. Gilberto ainda ia precisar de conversas difíceis sobre os limites da irmã. Ela mesma ainda ia ter dias em que a culpa ia aparecer sem avisar, como costuma aparecer quando a gente está construindo algo novo em cima de padrão velho. Mas havia algo que tinha mudado de posição, que não ia voltar para o lugar de antes. Ela sabia que tinha escolha, sabia que abrir a porta era decisão e não obrigação. Que cuidar dos outros não precisava significar abandonar a si mesma. Que limite não era falta de amor, era forma de amor. Inclusive amor próprio que ela tinha deixado de exercer sem perceber. Orou com uma frase só, dita baixinho para o cajueiro e para quem mora além do cajueiro. Obrigada por me mostrar que porta que se abre com escolha é diferente de porta que se abre com medo. Tomou o chá devagar. Ouviu o barulho da rua lá fora. O vizinho com o rádio ligado, a criança brincando na calçada, o vento que o Seridó tem de sobra mesmo nos dias de pouco movimento. E estava lá, presente, inteira, dona da própria porta, que era o que precisava ser antes de qualquer outra coisa.